Graça e paz a todos, meu nome é Fernando Cabral, sou pastor na igreja Bola de Neve, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e estou aqui para falar sobre o poder da oferta. Esse é o terceiro vídeo da série, o poder da oferta, portanto, se você não viu os outros dois, procure aí, para que você possa completar o entendimento, né? E se você puder, comente, compartilhe, principalmente comentando a palavra oferta, para que quando as pessoas procurarem sobre esse tema, possa achar esse vídeo e assim ser abençoado. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o poder da oferta que é entregue a uma pessoa, que é entregue a um sacerdote, que é entregue a um pastor ou a um líder espiritual. Para trazer o entendimento, para que não sejam só palavras, então nós vamos ler a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Ler a Bíblia devagar. Então, precisamos começar como identificar um sacerdote. Como identificar isso? É sabido, né, que o sacerdote, ele veio da tribo de Levi. É o sacerdote levítico, que está em Números, a partir, né, vamos começar por aqui, Números, capítulo 18, a partir do verso 4, ele diz assim: os levitas serão teus auxiliares e responderão pelo encargo da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina, para que não haja mais a ira de Deus sobre os israelitas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: esse povo, os levitas, eles são responsáveis por manter a tenda funcionando, por manter o templo funcionando, para que não venha a ira de Deus sobre toda a nação de Israel. Bom, ele continua: eis que eu pessoalmente escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente dedicado a Yahvé, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar, ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo a vós sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. Bom, aqui está dizendo o seguinte: os levitas, a família, né, a descendência de Levi, vai cuidar do templo. E uma classe desses, que são os filhos de Arão, os filhos de Coate, os filhos de Anrão, né? Essa descendência aí são os sacerdotes. Era assim, dessa forma, e esses eram responsáveis por administrar os dízimos e as ofertas. Bom, tudo isso era assim até Êxodo 32. Deixou de ser assim. Muito pouca gente sabe disso. Em Êxodo capítulo 32, depois você lê com calma, porque o assunto aqui não é esse, eu estou só fazendo uma menção para que você entenda. A partir de Êxodo capítulo 32, o nome Levítico, ou o nome levita, né, a referência a quem trabalha no templo, não é mais de uma família. Agora, a partir de então, é de um ofício. Então, qualquer um da tribo da nação de Israel, de qualquer tribo que fosse, poderia ser um trabalhador do templo, poderia ser consagrado ao templo, poderia trabalhar, poderia servir ao Senhor. Então, levita passa a ser um adjetivo de alguém, né? Tá falando de alguém que trabalha no templo. Olha o que diz em Juízes capítulo 17, a partir do verso 7. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer de sua viagem, parou na casa de Mica,
na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá, e estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. O cara aqui, esse jovem, ele está dizendo, ele é levita, quer dizer, ele trabalha no templo. Se você continuar lendo esse texto de Juízes capítulo 17, você vai ver que Mica tomou esse jovem como pai e sacerdote. Quer dizer, esse cara passou a ministrar ao povo e a Deus com essa família aí, com essa tribo, vamos colocar assim, né? Com esse clã. Então, entenda, um sacerdote é quem vive no altar e do altar. Um sacerdote, como que se reconhece um sacerdote? Alguém que vive para o altar, no altar e vive do altar. Ele come do altar e a vida dele é dedicada a manter o altar funcionando. Bom, e por que eu estou te falando tudo isso? Para que você entenda o princípio. Porque em Ezequiel, capítulo 44, a partir do verso 30, diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertareis será de propriedade dos sacerdotes. Não está falando de dízimo, está falando de oferta. Será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a ele a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moído, a fim de que haja, presta atenção, eu vou entregar a oferta ao sacerdote olha o que o texto diz, a fim de que haja bênção sobre vossas casas. Aí ele continua no outro versículo: os sacerdotes não comerão a carne de aves ou animais encontrados mortos, ou despedaçados por outros animais silvestres. O que ele está te falando aqui? Você tem responsabilidade de abençoar o sacerdote. Consequência disso é que você recebe bênçãos, porque um sacerdote não vai passar necessidade. Um sacerdote não vai comer comida, não vai comer animais que encontrou morto. Não vai comer um animal selvagem, um animal silvestre, como está dizendo aqui, um predador matou e sobrou lá e o sacerdote vai comer aquilo. O que ele está dizendo é, o sacerdote não vai viver de esmola, ele não vai ser um pedinte. O sacerdote não pode passar necessidade. Como que o Senhor garante que o sacerdote não vai passar necessidade? Declarando que aquele que oferta na vida do sacerdote recebe bênçãos. Porque algumas pessoas podem chegar para o seu pastor e dizer assim: pastor, me abençoa. E o pastor, lógico, vai abençoar, ele vai falar, Deus te abençoe, ele vai orar, ele vai profetizar e ele vai abençoar aquela casa. Só que isso são palavras, mas para Deus o que conta são atitudes. E aqui ele diz aqui nesse texto de Ezequiel 44, verso 30 e 31, ele deixa bem claro aqui nessa situação. Ele fala, darás a eles a primeira porção da tua refeição de massa, cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Entrega a oferta, recebe bênção. É um princípio espiritual. Veja bem, eu não estou falando isso aqui para que você envie oferta para mim. Eu estou falando isso aqui para que você aprenda o princípio, para que você encontre um sacerdote consagrado ao Senhor que vive no altar e come do altar, e nesse sacerdote em quem você confia, em quem você vê Deus agindo na vida dele, você ofertar na vida dele. Quando você oferta na vida dele, você é abençoado. Amém? Estou te ensinando um princípio. Eu quero te falar mais aqui. Por esse texto, nenhum sacerdote que vive no altar deveria ter outro emprego, deveria ter outra profissão, deveria se ocupar com outra coisa. Ele deveria comer única e exclusivamente do altar. Estou te falando isso para que você rompa e para que a bênção do Senhor também esteja sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.